dia, a paz do Senhor a todos. Meus amados, hoje é um dia especial, né? Apesar de pouco lembrado, mas no Brasil hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. Aqui nos Estados Unidos é em outubro, se eu não me engano, dia 23 de outubro. Né? Mas no Brasil, como nós somos um ministério em português, né? Temos irmãos também de outras nacionalidades, mas nosso ministério em português, nós tentamos relembrar as datas dentro da nossa cultura. Né? E hoje é um dia especial para a gente, porque é o Dia do Pastor. E a imagem do pastor ela tem sido muito degradada, tem sido muito diferenciada hoje em dia. Muitos escândalos nas igrejas, né? Muitos escândalos a gente vê no Facebook. As pessoas, mesmo evangélicas, elas fazem questão, muitas das vezes, de compartilhar escândalos, entendendo que, muitas das vezes, a figura do pastor também é uma figura humana, e a gente acaba falando mal da nossa própria crença, e sem entender que, por muitas vezes, ele também é passivo de erro, né? Apesar de não ser o certo, mas ele é passivo de erro. Então, hoje eu queria encorajar a igreja, né, a honrar o nosso pastor, a honrar os nossos pastores, porque na nossa igreja a gente tem mais de um, glória a Deus por isso, né? Honrar esse ministério difícil, muito difícil. Eu estou longe de ser pastora, mas aqui na igreja a gente trabalha com, né, junto, dando suporte no pastor no que a gente pode, apesar das nossas limitações, das nossas falhas. E como liderança, eu vou dizer para vocês quanto é difícil. Quantas vezes eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu tenho vontade de desistir. Pastor, estou cansada. O pastor está aqui de prova, ele não me deixa mentir. E eu estou falando com vocês, gente, sem ter decorado texto nenhum. É realmente do coração. É difícil. É muito difícil lidar com o ser humano. É muito difícil lidar com os olhos, com os olhares julgadores, com as línguas. Difícil é ter alguém que te apoie quando você precisa ir numa dificuldade. Quando muitas das vezes o trabalho está indo bem, numa igreja, difícil é aquele que pega para te apoiar. Por muitas vezes ele fica procurando uma crítica naquilo que você faz. Mas colocar a mão para fazer são poucos os que fazem. Então, eu queria que hoje a gente se voltasse, ao invés da gente se envolver com todos esses escândalos que a gente tem visto nas redes sociais, a gente orasse pelos nossos pastores, orasse pelas nossas lideranças. Porque é uma guerra espiritual muito grande. E a gente sente isso na nossa vida particular, na nossa vida espiritual, na nossa vida dentro da igreja, e por muitas vezes afeta dentro da nossa casa. Porque a gente começa a absorver problema da igreja, por muitas vezes estoura dentro da nossa casa, a gente tem que ter uma sabedoria vinda dos céus muito grande para saber discernir, para saber separar as coisas. Não é fácil. Isso não acontece só no Ministério Sobre a Rocha, não. Isso acontece em todas as igrejas. Né? E a gente sabe que, no fim dos tempos, o amor vai se esfriando e a gente tem percebido isso, infelizmente, dentro das igrejas. As pessoas não estão mais preocupadas com os outros. E esse é o grande papel do pastor. Trabalhar as almas, se preocupar com as almas, lutar por elas, orar por elas, né? E o peso espiritual é muito grande. O pastor tem a sua vida, tem a sua família, tem o seu trabalho, e ele também precisa cuidar de cada um de nós. E nós temos que estar aqui na igreja com o olhar cristão e com o olhar de ajudadores também para a vida do nosso pastor. Né? Desde que o nosso pastor esteja debaixo da obediência do Senhor, pregando a palavra, é uma igreja que serve ao Senhor, a gente tem que estar orando e honrando o nosso pastor, os nossos pastores. Então, eu queria encorajar a nossa igreja também nesses tempos difíceis, né? Que a gente possa estar orando nos nossos lares, que a gente possa estar orando não é só aqui dia de domingo, mas orando pela liderança da igreja, orando pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Que Deus dê sabedoria realmente a eles, dê discernimento, dê força, dê coragem nos tempos de hoje para que possa estar trabalhando em prol das ovelhas do Senhor. Que o pastor é aquele que apacenta as ovelhas, é aquele que trabalha com a ovelha para a sua obra, né? Que a gente possa estar orando por eles. E eu gostaria de chamar o pastor André, pastor Márcio, pastor João. Hoje o pastor Alexandre não está aqui, mas a gente está orando por ele. E os nossos jovens prepararam uma pequena lembrança para homenageá-los. Podem entregar. Só uma lembrancinha, mas para poder lembrar, né, oferecer o nosso carinho, que, na verdade, o nosso carinho tem que ser, né, com o nosso apoio, com a nossa ajuda, mas para mostrar que nós lembramos de vocês e que nós nos comprometemos a estar orando por vocês, né, pelos ministérios, para que Deus sustente. Vamos levantar, meus irmãos, um clamor, então, pelos nossos pastores.
Ô Senhor Deus, louvado seja, Pai, pela vida de cada um, Pai. Louvado seja, Pai, pela vida do pastor João, pela vida do pastor Márcio, pastor André, pastor Alexandre. Senhor amado, enche os teus filhos, Senhor, o teu servo, Pai, da unção vinda de ti, Senhor. Para que eles possam, Senhor Jesus, debaixo da sabedoria que vem do alto, Senhor, guiar e apacentar as tuas ovelhas, Senhor. Dar aconselhamento de acordo com a tua palavra, Senhor, que estejam embaixo da tua obediência, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te entregamos a tua igreja, Pai. Te entregamos os teus servos, Pai. Tu conheces o coração deles, Pai, as suas fraquezas, as suas debilidades, Senhor. Que tu possas, Senhor Jesus, vir trabalhar, Senhor, na vida deles, Senhor Jesus, em cada área que eles precisam, Senhor, do teu socorro, Senhor. Dando a eles, Senhor Jesus, a tua presença constante, Pai. Que a tua voz seja viva, Senhor Jesus, na vida deles, Senhor Jesus, para que eles possam, Pai, seguir os teus caminhos, Pai, os teus direcionamentos, Pai. Te clamamos e te agradecemos pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 1. Eu coloquei... Tá bom sozinho, tá bom aqui. Obrigado, filho, pelo calor. Efésios 6, 1. Preste atenção, os jovens, né? Cadê os jovens aqui, né? Acho que estão para a classe, na maioria, né? Tem aqui alguns. Preste atenção, porque essa palavra também envolve muito os nossos jovens no dia de hoje, né? Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, o que manda para os jovens fazerem aí? Honrar papai e mamãe. Jovens, honrem papai e mamãe. Olha só, olha o versículo 3, fala assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É Deus, é a palavra de Deus. A obediência dos filhos aos pais é muito importante isso. É muito importante que os nossos filhos aprendam a serem obedientes aos seus pais. Aí no versículo 4, agora já vai falar para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quando é que a gente provoca a ira dos nossos filhos? Às vezes a gente vê muitos pais querendo ensinar sem dar exemplo. Às vezes falando para o filho, você é um burro, você não presta, você não vai ser ninguém. Isso provoca a ira, porque há uma expectativa no coração dos filhos com os pais, para que sejam os que vão dar a instrução, que vão dar a direção para eles. E muitas das vezes vocês estão provocando a ira. Qual o filho que gosta de ser chamado de burro? A gente vê muito isso. Você não presta, você não vai servir para nada. Muitos talvez foram criados dessa forma, pais que provocaram a ira dos filhos. E às vezes... a gente sabe o que dá o resultado disso. Aí fala assim, mas aí a Bíblia fala agora para os pais, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não é uma coisa que a gente tem que entender que isso aqui é a palavra de Deus e é a vontade de Deus. A gente tem a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. E não só ensinar, mas também corrigir, repreender os nossos filhos. E não é ideia do pastor, é ideia de Deus. É a palavra de Deus, manda o quê? Admoestar, corrigir, repreender. É a vontade de Deus. E Deus criou a gente e sabe que se nós não formos repreendidos, a gente não cria limites. A gente vai criar filhos que não vão ter limites para fazer, eles vão querer fazer o que eles quiserem. Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21,
Aí Paulo já manda para Colossenses, mas de uma forma mais resumida, fala assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, meus amados, não pensam, filhos jovens, né? Que você desobedecendo aos seus pais, vocês também pensam que estão fora do juízo de Deus, porque essa é vontade de Deus. Então, quando vocês jovens não obedecem aos seus pais, vocês também estão desobedecendo à vontade de Deus. Pais, mais uma vez, não irritem seus filhos, né? Para que eles não se desanimem. Isso é muito sério, gente. A gente precisa avaliar muito bem hoje o que está acontecendo nessa geração, né? O que tem acontecido nessa geração. E aí eu pergunto para os filhos: será que, filhos, vocês estão honrando aos seus pais? E eu pergunto também para os pais: será que estamos cuidando bem dos nossos filhos, como a palavra ensina? É uma responsabilidade que Deus estabeleceu para você, papai e mamãe, para cuidar dos seus filhos, vai dar conta. E eu orando a Deus essa semana, eu pedi: Deus, me dá um exemplo na Bíblia muito forte. Veio um exemplo muito bom que a gente conhece, que é o de Daniel. Eu não vou falar, que eu já preguei aqui várias vezes. Eu pedi: Deus, eu quero um outro exemplo. E veio, sabe de quem? Os filhos de Eli. Quem conhece a história dos filhos de Eli, do sacerdote Eli? Então nós vamos falar mais na frente dos filhos de Eli. Você vai ver como Deus cobrou de Eli pelas ações dos filhos dele. Então nós vamos ver na Bíblia isso aqui para a gente aprender. Porque, olha, o tempo está difícil, meus amados. Olha, e eu lendo, e veio no meu coração a carta de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, versículo 24. Repara bem, gente, eu olho para esse texto, eu sempre encaixo, eu consigo ver como se fosse no tempo de hoje também. Porque tudo que a gente vai ler aqui tem acontecido hoje em abundância, nessa geração. Não só, em todo mundo, isso tem acontecido muito forte. Olha o que fala aqui, ó. Por isso também, você vai lá, depois pode ler em casa, eles se apartaram de Deus, viraram as costas para Deus. Por isso também, aí versículo 24, eu quero ser bem resumido: Deus os entregou às concupiscências de seus corações, vou ter que ler daqui, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Repara aqui: por causa de virarem as costas para Deus, pela desobediência, porque trocaram a verdade de Deus por mentiras. O que está acontecendo hoje? Estão querendo tirar palavra, trocando verdadeiramente. Isso está acontecendo hoje muito forte. Gente, o homossexualismo está crescendo absurdamente. Você repara, você vai num shopping, é de uma forma assim assustadora, pela rebelião contra a palavra. Vamos lá, continua aqui no texto, aqui, olha, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade
sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. É uma lista muito grande, gente. Presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães. Repara que também está aí dentro dessa lista. Nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Aqui eu entendo que Deus está falando também ali, Paulo está falando para Romanos, que não somente os que fazem essas coisas, mas quem apoia também. E hoje nós vemos, às vezes, muitos pais apoiando seus filhos nessas práticas. E a gente leu bem claro, e Deus manda o quê? Admoestar aos nossos filhos, manda corrigir, manda repreender, primeiro manda ensinar. E aqui você vê que é uma geração o quê? De rebelde, que ignora, que não está nem aí para as coisas de Deus. Desprezam a verdade de Deus e valorizam mais a mentira do que a verdade. Nós não estamos vivendo nessa geração também? Muito forte isso. A gente tem visto aí pelo Facebook que as crianças, que os jovens estão fazendo dentro das escolas. Absurdo o que estão fazendo. E pior, às vezes, filhos nossos, você sabe que o número de filhos de crente em presídios brasileiros é absurdo. Igrejas de homossexuais que foram abertas, a maioria, sabe quem filhos de quem? De crente. Filhos de crente. Só tem uma explicação. Essas pessoas que se envolveram nessa prática porque abandonaram a Deus, desprezaram a verdade de Deus. Desprezaram. E nós, pais, talvez não tenhamos ensinado aos nossos filhos e talvez também até não repreendido aos nossos filhos, passando a mão na cabeça deles. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 24 e 32. Você vai ler depois, a gente vai ver aqui na palavra de Deus o que Deus... Eu peguei pontos bem direto para a gente... A Bíblia é muito clara que os pais têm que ensinar os filhos. Duas coisas muito claras na Bíblia é ensinar e repreender os filhos. Muito clara. Quem tem dúvida disso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. E eu vou ler para vocês aqui, olha. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Repara bem, que você pode ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar e quando crescer ele não vai se desviar. Mas da mesma forma nós podemos também ensinar os nossos filhos a caminhar em caminhos errados. Porque se nós não vivemos na nossa vida a palavra de Deus, provavelmente o que os nossos filhos vão aprender caminhos errados. E o pior, não vão se desviar deles também. Pastor Márcio deu o exemplo, e eu tinha colocado até um exemplo aqui. Eu fui ao Brasil em 2014, isso aconteceu em 2014 ou 2016, não me lembro muito bem, as duas vezes que eu fui ao Brasil. Eu estava entrando no BRT, paguei, estou lá esperando o BRT, o ônibus, né, um ônibus especial, é uma estação fechada, que você pagava a roleta, na minha época ainda era fechada, parece que já arrancaram todas as portas, quebraram tudo. E eu parado lá esperando, daqui a pouquinho veio um pai com uma criança, ele abrindo a porta e colocando o filho dele para dar calote. O que ele está ensinando para o filho dele? Que não tem limite, que não tem justiça, que não tem lei, faz o que quiser. O que esse filho vai fazer quando ele crescer? Vai ser caloteiro. Não é? Então, isso é um pequeno exemplo, um pequeno exemplo. Se a gente pode ter a capacidade de ensinar no certo, porque a Bíblia diz, e nós devemos sim ensinar as coisas certas aos nossos filhos, mas também nós temos que entender que se nós temos também a capacidade de ensinar aos nossos filhos as coisas erradas. Infelizmente, essa é a realidade. Muitos pais até
ensinaram errado. Eu entendo que, às vezes, muitos pais ensinaram errados porque aprenderam também errado. Vem de geração em geração, não é assim? O pai fazia, né? Me ensinou assim, aí você acaba passando para o teu filho. Fala a verdade, não é isso que acontece muitas das vezes? Então a gente vê, às vezes, nos nossos filhos o reflexo das nossas ações, do que nós fizemos, do que nós ensinamos para eles. Mas nós nos convertemos, a maioria se converte, e ao invés de mudar as práticas, continua com as mesmas práticas. Muitos fizeram por ignorância, mas quando você se converte, quando você passa a ser servo de Deus, você tem que se submeter à palavra e aprender na palavra para poder ensinar aos teus filhos. E nós não podemos, papai e mamãe, nós não podemos transferir para outros o que é a nossa responsabilidade. Hoje a gente transfere a responsabilidade para todo mundo, culpa todo mundo, culpa o governo, culpa as escolas, culpa a igreja. Nós vamos ver aonde começa a educação. Aonde começa a educação. Porque também, meus amados, a gente não está trabalhando muito em casa para ensinar aos nossos filhos, porque, na verdade, a maioria de nós está muito ocupado. Nós estamos muito ocupados trabalhando demasiado. Trabalhando demasiado. E não tem tempo para os filhos. Os filhos são, às vezes, abandonados dentro de casa. Eu falei para o Espírito de Deus, só me dá palavra dura. Eu falei, eu queria pregar uma palavra mais light, mas eu sabe o que? Eu falei, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Não a minha vontade, porque eu prefiro, às vezes, ser repreendido, porque a Bíblia diz que Deus repreende a quem Ele ama. Se essa palavra é de repreensão, é porque o amor de Deus está se manifestando na tua vida. O pastor leu hoje aqui, nós servimos a um Deus rico em misericórdia. Riquíssimo que fala a palavra, né? Riquíssimo em misericórdia. Nós não podemos transferir, é nossa responsabilidade, nós temos que saber fazer um balanço, equilibrar as coisas, porque eu já escutei muitas histórias de pais que trabalharam demasiado e gastam tudo para tentar recuperar os seus filhos. Quantos já escutaram histórias assim? Muitas. Muitas. As crianças estão abandonadas e eles não sabem, os nossos filhos não sabem discernir as coisas certas e erradas. Eles estão fazendo sem limite, porque nós não repreendemos. Não tem limite. Não tem limite. A palavra não para os nossos filhos é um absurdo meu pai falar não para mim. E nós estamos enchendo os nossos filhos de coisas. E coisas. E mais coisas. E nós vemos em Romanos 1, 24, que as pessoas, aquele povo começou a adorar as coisas. A fé deles estava em coisas. Agora, tira essas coisas dos nossos filhos. Eles entram em depressão. Sofrem, eles não suportam o não como resposta. Porque não foram ensinados a receberem o não. Você não pode isso. Ou não vou comprar. Quantos falam isso para os filhos? Não posso comprar isso. Ah, pastor, eu sofri muito a minha vida, hoje eu tenho oportunidade, eu vou encher meus filhos de coisas. Eu quero dizer que você está errado da mesma forma. Você pode sim dar as coisas para o teu filho, mas tem que ter limite de dar as coisas. Nós não podemos, os nossos filhos precisam aprender a construir também. Eles precisam aprender o sacrifício que é o trabalho. Nossos filhos não sabem o sacrifício do trabalho. Não sabem. Eles não conhecem a palavra. Você fala, não use isso. Estou nem aí. Desrespeitam e fazem o que querem. Não tem limite para os nossos filhos, porque se não tem limite, faltou então a admoestação da nossa parte. Segundo a palavra, Deus mandou admoestar, mandou corrigir aos filhos. E a maioria de nós, crentes, absurdamente, falhamos nisso. A maioria de nós, eu vou me incluir também nisso. Eu não estou fora. Porque se eu tenho hoje um entendimento muito mais claro, quem me proporcionou um entendimento muito mais claro foi a palavra de Deus.
Porque se eu tivesse um entendimento muito mais claro há tempos atrás, eu teria talvez ensinado meus filhos de uma maneira bem diferente. Mas eu estou dizendo aqui, o Espírito está falando para a palavra, ela nos orienta, e nós somos crentes no Senhor. Nós devemos submeter e obedecer a palavra de Deus. Aí eu pergunto, né, quantos... Só vou usar um exemplo aqui, porque eu não quero me prolongar muito. Quantos sabem o que o seu filho escuta? Você sabe que tem poder de influenciar. E a maioria desses cantores mundanos, eles são satanistas, muitos viciados em drogas, muitos praticam sexo deliberadamente, são muitos homossexuais, e etc. O papel nosso de influenciar, a gente não tem tempo. Os nossos filhos estão sendo influenciados por todas as outras coisas. Por quê? Porque nós estamos ocupados. Olha o que a Bíblia fala. Isso aqui eu nem botei, já li para vocês, já falei. Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 6. Repara que está no Antigo Testamento, mas o próprio Paulo confirmou Moisés ensinando aqui para os pais, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O que Deus está mandando, o que Moisés está falando para o povo ali? Para ter o quê? Paz, tenho vida. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Guarde essa palavra no coração. Salmo 119, 11 fala o que é para guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Nós, pais, sabemos disso. Aí manda aqui para os filhos. Versículo 7. Ensina-as com persistência a seus filhos. Não está falando quando eles quiserem, não. Quem tem o controle? Papai e mamãe. Tem que ter tempo. Tem que ensinar. Tem que ensinar. A Bíblia manda, ó. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as, por favor, não é para amarrar criança não, gente. É para amarrar aqui, ó, como um sinal nos braços. Em você tem que estar... Eu creio que Moisés está falando, a palavra, o teu filho tem que ver a palavra viva na sua vida. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, tem que ser visível. Quando o seu filho olhar para você, você está dando um exemplo que está na palavra. Está muito claro aí, ó. Escreva-as no batente das portas da sua casa e em seus portões. Aqui Moisés vai mais além. Além de não só na minha vida mesmo, na minha vida como pai ou como a mãe, né, também na casa, as práticas da casa estejam em linha com a vontade de Deus. Porque a gente começa a ensinar nossos filhos em casa. Não passe, não transfira para a igreja tem um papel importante. Fazer isso aqui, ó, alertar, ensinar, cobrar de vocês assim isso, né? Aprendam da palavra, busquem da palavra. Esse é o papel da igreja. Ensine os filhos, repreenda mesmo os filhos. Hoje, não pode nem mais repreender. Provérbios. Pode abaixar só um pouquinho aquela luz ali, só para... Está muito escuro lá na... Tá bom aí, dá para ler? Olha o que fala, jovens, aqui, olha o que a Bíblia fala. Quantos conheceram isso aí, ó? Quem aqui já apanhou do papai e da mamãe aqui? A minha mãe pegava a gente sério. Ali, ó, batia, pegava mesmo, pegava ou não pegava? 4 homens. A baixinha, mas ali era brava. Eu tinha uma referência. Eu sabia, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas erradas. Mas sempre vinha, minha mãe vai me bater. Né? Não é que eu não tenha feito coisa errada, eu fiz, mas quando ela soube, pá, repreendido. E eu louvo a Deus, perdi muitos amigos nas drogas. Perdemos muitos amigos praticando coisas erradas.
uma referência, porque a Bíblia manda. E não éramos nem crentes na época, mas minha mãe ensinava ali, ó. Às vezes olhando. Reprovava. A gente sabia, tinha uma referência. Hoje, infelizmente, os filhos não têm. Porque os pais estão sem autoridade. Não colocaram limite. Os filhos estão fazendo o que querem. Aí fica difícil. Olha lá, a vara e a repreensão. A vara e a repreensão. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, o que ela faz? Envergonha a sua mãe. Olha, a vara e a repreensão. É bom apanhar? Gosta de apanhar? Quem gostava de apanhar aqui? Alguém gostava de apanhar aqui? Fala a verdade. Quem gostava aqui? Levanta a mão, quem gostava? Gostava de apanhar? Ela pode bater nela, então. Ela gosta de apanhar, que ela falou. É bom saber, né? Provérbio 23, 13, olha o que fala aí, ó. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Lógico, sem violência. Não estou pregando aqui violência até morrer, não. Pelo amor de Deus, mas não vai descontar as suas frustrações nos filhos. Que tem muitos pais que fazem isso. Às vezes chega até a ponto de querer matar o filho. Porque está frustrado, tem problemas e desconta nos filhos. Aí você não vai criar teu filho com temor, você vai criar teu filho com medo. Isso é muito ruim. Não é o que a palavra de Deus ensina. Os filhos são para ser criados com temor, mas o temor envolve amor. Sabe que você está corrigindo, ele vai ter entendimento de que a correção está sendo para endireitar o caminho. Mas o medo não, o medo vai assustar. O medo vai fechar bloqueio de conversas. Porque se tem uma possibilidade de fazer alguma coisa errada, e é o medo tão forte, vai evitar de conversar com você para poder consertar algumas coisas, não é? Por causa do medo. Aí acaba muitos filhos fazendo coisas erradas e depois saem de casa. A menina, a Beth, ela falou para a gente sexta-feira que uma menina de 19 anos se matou. Ela se envolveu em drogas e os pais colocaram para fora de casa. Ela foi e se matou. Eu sou contra pais colocarem para fora. Tem que trabalhar, tem que orar, tem que, tentar consertar, tem que buscar ao Senhor e pedir perdão a Deus e tentar consertar. Porque nós servimos a um Deus de misericórdia, a um Deus que transforma e muda todas essas coisas. Então, nós aprendemos aqui que a vara e a repreensão. Repreender é necessário, gente. Está na palavra. É a palavra de Deus. Hoje, pais não repreendem. Escolas não podem repreender mais. Ninguém pode mais repreender. Sabe o que acontece? Se não for repreendido, o governo vai botar você aonde? Numa cadeia. O governo não vai ter nem um pouquinho de misericórdia. Você não gosta da repreensão da sua mãe, você não sabe o que é um presídio. Se for para um presídio, considere-se ainda muito bom ainda. Que mesmo sendo terrível, é muito melhor do que ir para o cemitério. Muitos vão para o cemitério. Muitos jovens, por desobediência aos seus pais, porque não foram repreendidos, foram parar em cemitério. Então, é tempo de corrigir o que está errado. É tempo da gente aplicar a palavra. Sempre volto a dizer, corrija com amor e não com violência. Porque senão depois vão botar no Facebook, o pastor estava lá mandando... eu estou nos Estados Unidos é permitido uma correção. No Brasil, que acho que é proibido, né? Bater é proibido no Brasil? Parece que estavam querendo proibir no Brasil, né? Misericórdia. A palavra de Deus é prioridade nas nossas vidas. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. Em primeiro lugar. Então, meus amados, é muito claro isso na Bíblia. Agora a gente vai pegar um exemplo. Aqui, olha, 15 minutos aqui eu acabo. Os filhos de Eli. Olha o que aconteceu com os filhos de Eli. Acho que eu não cheguei a colocar isso aqui, não.
Vamos passar direto aqui. Ó. Deus vai responsabilizar Eli pela educação dos filhos dele. Olha só, a palavra, eu fui lá no capítulo 3 primeiro para mostrar como é que era a vida de Eli. Olha aqui, ó. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente, o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Alguma coisa está errada. O sacerdote era para estar ali no fogo de Deus, sabe, alimentando. Deus não mudou. A mão de Deus nunca se encolheu. Isaías 59 fala, nem os ouvidos foram tapados. Deus sempre esteve pronto para falar e para se manifestar. Se está acontecendo raramente, é porque tem alguma coisa na vida espiritual. Revela muito o contexto da história do sacerdote Eli. A gente vai entender muito porque ele não tinha vida com Deus. Talvez não tivesse tempo. Ou priorizando outras coisas. Ou cuidando sempre dos problemas do filho. Ou dos filhos, né? Olha aqui que vai falar lá, hein? Olha como é que eram os filhos dele. Preste atenção, leia bem isso aqui, ó. Marca na sua Bíblia, você pode ler em casa toda a história. Eu fui assim, vindo assim, orando, lendo e entendendo, assim, o Espírito foi como me mostrando assim claramente. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, em algumas versões chamam de filhos de Belial, como filhos do diabo. Exatamente como está lá em Romanos capítulo 1, práticas de filhos de diabo. E aqui eram filhos de servo de Deus. Olha aqui, ó. Os filhos de Eli eram ímpios. Ou em outras versões, não sei se a tua versão diz que filhos de Belial, que não temiam a Deus, não se importavam com o Senhor, ou não se importavam com a palavra de Deus, não temiam a Deus, exatamente como estava lá em Romanos capítulo 1. Não se importavam com a verdade, preferiam viver a mentira. A mentira para eles era a verdade. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando o quê? Com desprezo a oferta do Senhor. Estava nem aí, estou nem aí para Deus, estou nem aí para as coisas de Deus. Ignoravam. Versículo 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. Eu fiquei bem idoso, ficou sabendo. Eu falei, eu não estou entendendo muito bem isso aqui não. Como é que um pai não sabe das coisas que o filho está fazendo? Aí você, esse cara devia ser muito envolvido com as coisas de Deus. Aí a gente olha para a vida espiritual dele, a palavra era rara, as revisões eram poucas, não tinha vida com Deus. Não estava gastando ou investindo o seu tempo nas coisas de Deus. Talvez estivesse fazendo outras coisas. Olha só. E que eles se deitavam com as mulheres. Os filhos faziam coisas abomináveis. Que serviam na entrada da tenda do encontro. Isso aqui é importante, olha. Você vai ver que ele vai até dar uma certa repreensão para os filhos, mas os filhos vão ignorar a repreensão. Quantos filhos hoje em dia ignoram a repreensão do pai? Sabe por quê? Porque não tem autoridade. Porque eles conheciam a vida do pai. O pai falava, mas não vivia. Isso não impacta ninguém. Não impacta ninguém, não muda ninguém. Porque a Bíblia é muito clara, você tem que viver para poder ensinar. E aqui, ó. Olha aqui, ó, por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? Para mim não me convence, eu já conheço o contexto, para mim essas palavras não me convencem de que está realmente querendo repreender alguma coisa, né? Ou aquele papo, olha, faça o que eu falo, né? Faça o que eu falo, como é que diz o ditado? Mas não faço o que eu faço. Não funciona, aí está aqui ele. Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Quer dizer, a gente pode até dar um jeitinho aqui na terra, né? Ele está até falando assim, olha, a gente pode até dar uma ajeitadinha, porque eu entendo que os sacerdotes tinham poder de influenciar, de poder de assim, era uma pessoa
importante naquela época, ele tinha contatos, pessoas importantes tinham acesso até a ele. Então eu acredito, olha, eu posso até dar um jeitinho nos seus trambiques, nas suas coisas erradas, né? Mas aí ele vai falar aqui, ó, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, olha lá, o que eles fizeram? Não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Olha só, de tanta abominação, não davam valor à repreensão dos seus pais. Para mim, demonstra alguma coisa errada na vida do sacerdote Eli. Desde a criação. Qual era o problema? Dentro de casa. Ali fora era só reflexo. Era só a verdade que os filhos, às vezes, eles não conseguem, não tem limite, eles explodem. Botam para fora tudo mesmo, mas revela as casas, revela o interior às vezes. E a gente vê claramente que o Eli não tinha controle da sua casa, os filhos não respeitavam mais a ele. Ele não tinha nenhuma autoridade. Aí Deus, misericordioso, como nós servimos a um Deus de misericórdia, Deus manda um profeta falar para ele, falar para Eli. Capítulo 2, versículo 27. Eu queria terminar, já sei que já está um pouquinho, passou da hora um pouquinho aí, mas porque eu considero isso muito importante para a gente entender o contexto da palavra, para você ver, de repente, e aplicar na sua vida. Olha, 1 Samuel 2, 27 fala assim, e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Aí pulei lá para o 29 agora, porque vocês, olha só, porque vocês, Deus incluiu aqui, tem até quem? Até o Eli. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação. Porque você, porque você honra seus filhos mais do que a mim. Porque você faz mais a vontade dos seus filhos do que preferir obedecer a minha verdade. Ou se submeter a mim. Aqui, você honra mais aos seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo de Israel. Olha só, gente, que coisa abominável. Deus está repreendendo o pai e os filhos. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O que a gente vê em Romanos 1? Deus os entregou. Vocês querem? Vá, viva-se. Eu consigo imaginar assim, a mesma situação de problemas de Romanos, no tempo do sacerdote Eli e nos dias de hoje. Só muda a estrutura, mas o espiritual, a palavra hoje é rara, tem muita gente pregando palavra mentirosa. Eu falo essa verdade, assim, muita gente pregando mentira, muita gente pregando ilusão, historinhas, mas a palavra verdadeira, muita gente falando avivamento, mas avivamento que eu conheço traz transformação, e tem muito barulho, mas não tem transformação, isso não é avivamento. Então eu digo que a palavra hoje ela é rara, e as visões são escassas, sim. Porque senão nossos filhos estariam no fogo, a igreja estaria no fogo, a gente vê a reunião de oração vazia. É avivamento? Revela muito como é que estão as nossas casas, nossas vidas. Orações, reunião de oração vazia. Leitura da palavra. A palavra, lemos pouco. Por quê? Porque a palavra é de Deus, mesmo no Evangelho, é uma carta de amor, mas também envolve repreensão, e nós mesmos, pais, não gostamos de ser repreendidos. Hoje ninguém pode repreender mais ninguém, porque a primeira coisa que as pessoas fazem é sair da igreja. É sinal de que também não foi repreendido quando criança. Não sabe o que é ser repreendido. Então nós estamos com um problema muito sério. Eli não tinha autoridade, eu voltei. Aí Deus fala aqui o que vai acontecer, e o que acontecer aos seus 2 filhos.
Hófni e Finéias será um sinal de que os dois morrerão no mesmo dia. Deus deu a sentença. Vão morrer teus 2 filhos pela sua atitude, pelo seu pecado, pelo pecado de vocês. Não adianta, filhos, jovens, você pode estar fazendo coisas erradas. Pais podem até sofrer por isso, claro que sofrem. Sofrem ou não sofrem? Sofrem, muito. Mas no final, olha, no final, quem vai pagar a conta do erro é você. Pode ir para uma prisão, pode ir para um cemitério, pode pegar uma enfermidade, pode. Claro que pode. Então, não adianta querer se vingar de pais, se arrependa, volte para o Senhor. Olha aí, Deus de misericórdia, Deus é rico em misericórdia. Quando Deus falou para Eli, naquele texto, eu entendo, se Deus estiver falando para você, ou estiver falando para você como pai, ou falou para Deus ali, falou para Eli ali como pai, qual era o papel de um pai quando recebe uma palavra de Deus tão dura? Qual era o papel de um pai? Da mãe? É cara no pó, joelho no chão, pedir perdão a Deus, se arrepender. Aí repara agora, Deus falou com um profeta, mandou falar com Eli, agora Deus vai usar agora o profeta Samuel para falar com ele de novo. Olha aqui, versículo 11, capítulo 3. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família. Repara que Deus deu um tempo. Talvez Eli ali não estou nem aí para isso. Estou nem aí para isso. Deixa, faz Deus o que Ele quiser. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Provavelmente ele não tenha repreendido. Olha lá, seus filhos se fizeram desprezíveis. E ele, o que ele fez? Não os repreendeu. Está claro? Muito claro isso na Bíblia, porque os filhos de Eli eram o que faziam, porque tinha pais que não submetiam a palavra na vida deles. Não cobravam. Gente, eu estava falando, Moisés ensinou isso, e a gente vê na Bíblia claramente, deveria ser aplicado a palavra de Deus. Quando Deus falou para Eli era para ter se humilhado diante de Deus. Deus, rasgado do seu coração, Deus tenha misericórdia, Deus, pequei contra ti. Era para viver vida de oração, se arrepender. Eu tenho certeza que Deus transformaria essa história. O final da história desses jovens não teria sido a mesma coisa. Não teria sido se esse pai tivesse se arrependido, buscado a Deus de todo o seu coração, como Moisés falou, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo entendimento. Senhor, pequei, não faça isso com meus filhos, Senhor, tem misericórdia. Ele deveria, mas, infelizmente, ele não fez. E Deus fala que ele não os repreendeu. Aí, essa palavra tinha sido dada para Samuel. E Samuel, e Eli fala assim, me conta tudo que Deus te falou. E diz a Bíblia aqui, então Samuel lhe contou tudo e nada lhe escondeu. Então Eli disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Eu não gostei dessa resposta. Para mim, não me convenceu essa resposta. Por quê? Porque qual era o papel dele? Senhor, pequei contra ti. Tem misericórdia, não faça isso com a minha casa. Não faça isso com a minha família, Senhor. Deus, nós servimos a um Deus de amor? Sim. Um Deus amoroso, um Deus que é riquíssimo em misericórdia? Sim. Mas é um Deus de juízo. Não é? Deus é fogo consumidor também. Amados, a palavra de Deus não volta
A gente tem que submeter a palavra e viver a palavra, ensinar para os nossos filhos, porque às vezes eu vejo, Deus, por que meu filho está no mundo? Deus, por que meu filho está fazendo isso ou minha filha está fazendo isso? Ao invés, a gente faz igual Adão, né? Ou igual Eva, né? Dá o filho que tu me deu, Deus. Não, eu falo, olha o filho que tu me deu, porque a gente sabe que filho é presente de Deus. Ao invés de meter a cara no pó, porque eu vou falar para você, a situação que os nossos jovens estão vivendo, a igreja de oração era para estar lotada. Era para estar lotada. Está lotada as igrejas. Ou nós estamos vivendo como Eli. Fala sério. Pensa bem, gente. Pensa bem nisso. Será que você está vivendo como Eli? Porque, olha, você vai ver depois o que vai acontecer com Eli, com os filhos dele. Aqui, para mim, Eli, nessa resposta, faz a tua vontade. Faz o que tu quiser, Deus. Desistiu. Quem desiste do filho? Vai botar o filho para fora? Para com isso. Deus anuncia uma sentença, essa palavra esteja falando para você, começa a orar. Começa a buscar a Deus, muda a situação, muda as coisas. É tempo de mudar, gente. Depois nós sabemos que nós vamos querer culpar a Deus. Vamos querer culpar a Deus, fazer a mesma coisa. Vamos mudar, gente, vamos aplicar a palavra, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus amoroso, a um Deus que muda. Não desista do seu filho, não pare, mesmo que você tenha feito coisas erradas, se arrependa de todo o teu coração, se arrependa, dobre o teu joelho, meta a cara no pó, vai buscar a Deus. Deus é poderoso para trazer teu filho da onde ele estiver. Com convicção eu falo isso para você, porque Deus, não existe impossível para Deus. Não existe. Não existe. Cabe a gente, como pais responsáveis, tomarmos a atitude de buscarmos e voltarmos para Deus verdadeiramente. Aqui eu não botei o capítulo 4 aqui, você vai ver depois que veio Israel, né, os filisteus atacaram eles. Os filisteus matou uma multidão. Os filhos de Eli morreram. Os 2 filhos de Eli morreram nessa batalha. O pai nem fez caso. O pai só ficou abalado quando disseram para ele que a arca foi roubada. Aí diz na Bíblia que ele era muito gordo, né, e caiu e quebrou o pescoço e morreu também. Juízo de Deus, gente, não brinca com Deus, não. Não brinca com Deus, não. Deus é amoroso, mas Ele também, Ele faz a justiça dEle cumprir. E olha, e a maioria por falha, a maioria não, sempre é falha nossa. Sempre é falha nossa. Vamos parar de apontar para Deus, ao invés de falar, Deus, por que está acontecendo isso? Fala, Deus, pequei contra ti. Olha para a vida dos seus filhos hoje. Vamos chamar a música aqui, vem cá, por favor. Eu falo para vocês, não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos nunca. A gente aprende uma coisa, uma lição, uma história aqui de Israel, que quando uma família está toda desestruturada, ela afeta a igreja, né? Porque a igreja ela é composta de famílias e ela também afeta a uma nação. Ao ponto que a arca simboliza a presença de Deus ser tirada. Olha só, gente, a um ponto das abominações. Romanos 1 fala exatamente, Deus os entregou, como que Deus estivesse sendo tirado, saído. Vocês querem viver assim? Vivam. É como se a arca, como a presença de Deus, saísse. É algo de tão sério que é isso, que a gente precisa realmente de arrependimento. E um texto que para mim, que é muito importante a gente lembrar, e que eu acho que a gente precisa fazer isso. Cadê os músicos? Não vai ter músico, não? Vamos lá, a gente...
O pastor Márcio vai cantar? Eu queria... Gente, 2 Crônicas. Aqui essa palavra não é para desanimar você, não. Ó. Eu considero, eu falo para Deus o quanto eu já chorei para Deus, pedindo perdão a Deus. De verdade. Eu chorei a Deus, Deus me perdoa. Porque eu tenho certeza que eu falhei. Eu falhei. Eu acho que nós hoje, como igreja, como pais, estamos falhando em não repreender, não colocando limite. Porque não é do pastor André que está falando para vocês. Está na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria ler um texto para você, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus, eu senti tanta presença de Deus quando eu estava orando para preparar a mensagem. Senti tanta presença de Deus. Eu sinto que Deus esteja falando, talvez, não só com você, com todos nós, com a igreja de hoje. Mas nós servimos a um Deus que fala assim, ó, Deus falou para Salomão, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha só, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, gente, acho que Deus, já conhecedor da humanidade, sempre deu um escape, a misericórdia dele sempre está pronta para poder agir em nossas vidas. Feche os teus olhos nesse momento. Queria que você falasse com Deus. Olha para a tua casa, faça uma avaliação da sua casa. Como é que está a sua casa hoje? Como está a sua família? Como estão os seus filhos? Como está a tua vida espiritual hoje? Faça uma reflexão nesse momento. Se precisa pedir perdão a Deus, comece a falar para Deus. Deus, eu quero fazer um pacto com o Senhor nesta manhã. Eu quero fazer um pacto nesse início de tarde, Pai. Eu quero fazer um pacto com o Senhor. Deus, o Senhor é Deus da família. O Senhor é o Senhor da minha casa. Como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, se isso não é uma realidade, a partir de hoje, nós vamos mudar isso. Senhor, na minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Deus, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia como papai, como mamãe, tenha misericórdia dos meus filhos, Senhor. Tenha misericórdia, muda a nossa história, Deus. Sara, Deus, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Nós pedimos a Ti, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor é Deus riquíssimo em misericórdia, e nós, Pai, nos arrependemos, Pai.